Olá! Dentro do grande tópico transferência de massa entre fases, abordaremos nesta aula a transferência de massa em leitos fixos e onde nós podemos encontrar os equipamentos que trabalham em leitos fixos, em várias operações unitárias que envolvem transferência de massa, tais como secagem e adsorção, tá? Em particular em adsorção, pessoal. Lembrando que a adsorção trata-se da separação de determinado soluto presente numa fase fluida, seja essa fase fluida, gás ou líquida, e esse soluto ele é transferido para uma fase pesada, e essa fase pesada é a fase sólida, tá? No caso do leito fixo direcionado à adsorção, ele pode estar representado na figura A, conforme apresentado para vocês neste slide. Nesta figura A, nós verificamos que existe a alimentação neste leito com uma vazão volumétrica Q, tá legal? Esse Q, ele vai gerar uma velocidade superficial, o zero, que vai ser Q dividido pela área da seção transversal dessa coluna. Essa vazão que contém o soluto, esse subscrito 1, ele indica que o soluto está na fase fluida, tá legal? Vamos chamar essa fase fluida de fase móvel, tá? Então, o 1 representa a fase móvel. Então, ao entrar esse fluido, tá? No interior dessa coluna, ele vai percolar entre as partículas. Quando ele percola essas partículas, essa solução no interior do leito fixo apresenta uma velocidade intersticial, o subscrito Z, que vem a ser igual a quem, pessoal? Vem a ser igual a velocidade superficial dividido pela fração vazios do leito ou porosidade do leito, indicado nesta ilustração A como sendo epsilon subscrito 1. Em outras palavras, lembre-se que o soluto nesta fase 1 vai estar contido em epsilon 1, tá ok? O que a gente faz quando essa solução ou o soluto estar presente no interior do leito fixo? A gente vai tirar uma porção, um elemento de volume macroscópico e analisar o que acontece nesse elemento volume macroscópico ilustrado na figura B. Tá claro, gente? Na figura B, a gente observa duas fases. A fase 1, tá? Que é aquela fase móvel que ocorre nos interstícios fora da partícula, e uma outra fase que a gente chama de fase estacionária, que se refere às partículas sólidas porosas, conforme aquela ilustrada na figura C. Então, lembre-se, fase 1 refere-se à fase móvel, à fase leve. A fase 2 refere-se à fase sólida ou fase estacionária, e no caso específico da adsorção, na fase no qual estão os adsorventes. Tá? O que caracteriza a transferência de massa nesse caso, entre fases? Que o soluto está na fase 1, vai até uma determinada interface, e dessa interface ele passa a difundir-se na fase 2, conforme ilustrado na figura C. Em assim sendo, nós podemos fazer um balanço macroscópico na figura B, onde esse acúmulo, mais tarde a gente vai avaliar o quê? O que significa ele? Mas já adiantando, ele se refere ao acúmulo do soluto tanto na fase 1, na fase móvel, assim como na fase estacionária, na fase 2. Se nós olharmos para a equação em rosa, a gente observa esse fluxo global unidirecional na direção Z, dado por esse F maiúsculo. Pois bem, lembrando que esse Fz é a vazão volumétrica intersticial no elemento de volume considerado e ilustrado na figura B. Pois bem, nós sabemos que esse fluxo ele é composto da contribuição dispersiva. Quem é a contribuição dispersiva, pessoal? Deem uma olhada na figura C. É aquela onde está ilustrada com aquele impelidorzinho, ou seja, distante do sólido, tá? Diz respeito à natureza dispersiva da fase móvel. Existe também a contribuição difusiva
Lembre-se que a contribuição difusiva é na fase móvel. Ela não entrou ainda no interior da partícula C, tá claro? E existe também uma contribuição advectiva na fase móvel, que é a fase 1. O que é a contribuição advectiva mesmo? A velocidade intersticial carreio soluto, indicado como esse C minúsculo, presente na fase móvel, fase 1. Sabemos também que as contribuições dispersiva e difusiva, elas são apresentadas conforme apresentado na equação em amarelo, lembrando que E maiúsculo subscrito Z indica o coeficiente de dispersão axial. O segundo termo à direita, esse D subscrito A1, indica quem, pessoal? É o coeficiente de difusão, atenção lá, hein, do soluto A no meio 1. Esse termo DA1 não é o D efetivo. O D efetivo se refere a quem, pessoal? A partícula C no interior dela, tá legal? Lembra-se que esse FZ em amarelo se refere à fase móvel, tá? Assim como a contribuição advectiva, o Z vezes C subscrito 1. Substituindo a equação amarela, lá na equação em rosa primeira, nós temos resultado, esse apresentado grandão aí para vocês, tá? Resta apresentar quem, pessoal? Resta apresentar a carinha deste acúmulo. É o que a gente vai ver agora. Tá? Retomamos a equação em amarelo. Olha lá como se dá o acúmulo, pessoal. O que indica o acúmulo? Existe o acúmulo na fase móvel, que é a fase 1, tá? Assim como existe o acúmulo na fase 2, que é a fase do meio poroso, tá? Ou da meio estacionário, da fase estacionária, tá legal? Lembre-se que epsilon subscrito 1 é a fração de vazios, tá? Devido à fase móvel. Como existem duas fases, fase móvel e fase estacionária, quem vai ser a fração da fase estacionária? 1 menos a fração de vazios epsilon 1, tá legal? Multiplicado pelo acúmulo do soluto, que é o C minúsculo, na fase 2. Notem que o subscrito 1 dessa equação em azul se refere à fase móvel e o subscrito 2 se refere à fase estacionária. Se refere ao interior daquela partícula ilustrada na figura C. Notem, pessoal, que a equação em amarelo, tá, descreve quem? Descreve o que está acontecendo devido ao seu segundo termo ali, preferencialmente na fase móvel. Nada foi dito ainda para a fase que engloba a fase estacionária, tá? Notem que a fase estacionária, observem pela figura C, ela vai ser dada por uma expressão que reflete a resistência global de transferência de massa, tá legal? Considerando, olha, observe na figura, considerando o modelo global que engloba aquela região do filme, assim como a região da partícula de adsorvente, tá claro? Então, olha só, esse modelo denomina-se, que é a primeira equação em rosa, como sendo um modelo global de transferência de massa. Observe o modelo global de transferência de massa, notem na figura C, pelo retângulo em vermelho, é global porque engloba quem, pessoal? Tanto a parte do filme, como da partícula de adsorvente, tá claro? Nessa equação, pessoal, o K maiúsculo subscrito 2A refere-se a quem? Ao coeficiente global volumétrico, coeficiente global de transferência de massa da fase 2. O Azinho indica quem, pessoal? A área superficial de transferência de massa, portanto, o produto de K subscrito 2 vezes A vem a ser quem? O coeficiente global de transferência, coeficiente global volumétrico transferência de massa, tendo como base a região fase 2, tá legal? C2. O C2 significa o quê? Que é a concentração do soluto presente na fase 2, conforme ilustrado na figura C. Tá? Esse C2 ele vai estar em equilíbrio, tá,
com uma concentração de referência, ser um asterisco, lá na fase móvel, tá? Onde o psi, que está aí, reflete uma relação linear devido à isoterma de equilíbrio. Então, nesse caso, nós denominamos este modelo de modelo global linear de transferência de massa, tá legal? Em que esse C2 estrela, ele está em equilíbrio, tá? Lembra que o 2 é da fase de adsorvente, ele está em equilíbrio com a concentração do soluto na fase móvel, tá legal? Substituindo essa equação em rosa do meio na primeira, nós temos um modelo global de transferência de massa para a fase de adsorvente, tá legal? Esse Dron C2 e Dron de T. Assume-se, nesse caso, no primeiro momento, que exista a reação química. Só que essa reação química, ela só ocorre na fase 2, tá legal? Em outras palavras, se na aventura houver um fenômeno de adsorção química, tá legal? Essa adsorção química, essa reação, não ocorre na fase móvel. Ela não aparece lá em amarelo. Se aparecesse na fase móvel, pessoal, aquela equação em amarelo ia aparecer tudo aquilo à esquerda igual um termo reacional. Por exemplo, R subscrito 1, tá legal? Neste modelo, a gente assume, se houver reação química, essa reação química só se dá na fase do adsorvente, fase 2. É por isso que na última equação que vocês estão vendo aí, aparece esse termo reacional, R, 3 risquinhos em cima, subscrito 2. Tá claro, gente? Bem, com isso, nós temos o termo de acúmulo, tanto da fase 1 como da fase 2. Lembrando que a fase 2 é devido ao modelo global linear de transferência de massa. O que a gente pode fazer aqui, gente? Tá? Substituir esse resultado apresentado em azul lá na equação em amarelo, de tal maneira que a gente fica com essa equação geral, tá legal? Equação geral, que descreve a concentração do soluto. Olha só, hein, gente? Em que fase? Na fase 1 ou na fase 2? Estou falando da equação em amarelo. Olha para a carinha dela. Ah, eu não sei, professor. Gente, preste atenção. Qual é o subscrito dessa equação em amarelo? É o 2? Se fosse o 2, estaria onde essa equação diferencial? Ah, se fosse o 2, estaria para a partícula. Tá para a partícula aí? Não, senhores e senhoritas. Diz respeito à fase móvel. Tá legal? Olhem para as figurinhas. Lá em cima. Tá? Onde está aquele epsilon ali. Tá? Ou seja, fora da partícula. Tá claro, gente? E essa vai ser a nossa equação-chave por um monte de operações unitárias que a gente vai apresentar daqui para frente. Certo? Enamorem-se com essa equação. Uma aplicação dela. Transferência de massa em leito fixo regido pela adsorção física, ou seja, não há reação química. Tá legal? Em outras palavras, a gente retoma a equação geral, que é essa equação em rosa, que descreve para a fase móvel, tá, gente? E usualmente, atenção lá, hein? A gente usa essa equação em rosa, pessoal, para avaliar a concentração do soluto C1 que sai lá no topo da coluna. Vocês estão vendo à esquerda de vocês, tá legal? Para efeito de notação, como a gente já sabe que essa equação é para fase móvel, a gente vai esquecer esse subscrito 1. Tá claro, gente? Conforme a equação em amarela apresentada aí para vocês. O que a gente assume, então? Concentração na fase fluida. C subscrito 1 é igual a C. Não é? Porque a gente está interessado só na fase móvel. E o epsilon 1, a gente só vai representar como sendo o epsilon. Quem que é o epsilon mesmo, pessoal? A porosidade da coluna ou a sua fração de vazios. A relação de equilíbrio psi vai ser uma isoterma linear, tá? Dado por K subscrito P. Assume-se a distorção física. Com a distorção física, o que acontece na equação lá em rosa, pessoal? O termo reacional R, 3 aqui em cima, 2, vai embora. Assumimos também que o valor do coeficiente de dispersão axial, como está, atenção lá, gente, como está na fase imóvel, fora da partícula, vai ser muito maior do que o coeficiente binário de difusão. Tá claro? Certo? Não é que não exista difusão aí na fase móvel. É que a contribuição
dispersão de matéria nessa fase é maior que a contribuição difusiva nessa fase, tá legal? Com isso, gente, a equação em rosa fica com essa equação geral para o modelo global de transferência de massa linear para a fase imóvel, conforme apresentado na equação em amarelo, onde o coeficiente volumétrico de transferência de massa, esse K2Azinho, ele é dado, olha só que interessante, pessoal, ele é dado por essa equação de baixo. E quem que é essa equação de baixo? É a resistência global volumétrica, que envolve a fase 1, devido à convecção de matéria no filme, onde está esse termo? Primeiro termo à direita da equação em azul, bem como a contribuição difusiva no interior do adsorvente, representado por esse termo no qual aparece o coeficiente efetivo de difusão, tá bom? Lembre-se, K1 é para uma fase, é do filme, e o defetivo é para outra fase. Por isso o modelo global de transferência de massa. Porque global envolve ambas as fases, certo? Solução. Pô, mas na coluna essa solução, hein, gente? Não é mais na partícula, tá bom? Imagina uma coluna, a gente faz então esse balanço de matéria aí apresentado na equação em amarelo, é para a coluna, é para o equipamento como um todo. Não é para uma partícula, tá claro? Então o que a gente assume, pessoal? Para o tempo igual a zero, qualquer que seja ele, o soluto alimentado na base da coluna sempre vai estar no valor C subscrito zero, tá legal? Entenderam, gente? Condição de contorno 1, conforme apresentado ali para vocês, tá? A concentração na saída da coluna, atenção lá, onde a gente vê essa saída da coluna, pessoal? Esse L maiúsculo, tá legal? Ela é constante, ela é um valor finito, portanto, a sua derivada é nula, tá legal? Certo, pessoal? Assim como na base da coluna, tá? Qualquer que seja o tempo, atenção lá, hein? Essa concentração é igual a uma concentração inicial ou admite-se, pessoal, que na alimentação da coluna, tá? Existe uma dispersão axial. E essa dispersão axial, ela é considerada por intermédio dessa segunda equação, onde está presente o coeficiente de dispersão axial. Com isso, se nós considerarmos um modelo plug-flow com dispersão axial, lembre-se, pessoal, o que é esse bendito plug-flow? Existem, classicamente, dois tipos de reatores ideais. O reator CSTR, ou de mistura ideal, que é aquele negócio que fica mexendo, tá? É a batedeira que a gente tem de casa. Ou o plug-flow. Quem que é o plug-flow? Plug-flow, pessoal, é aquele que está necessariamente associado a um escoamento, um tubo. É como se a gente olhasse para o nosso equipamento, uma coluna, e a gente vê essa coluna com uma tubulação cheia de partícula. Pronto, um reator tubular. E o escoamento é o escoamento empistonado ou em plug-flow, tá? Se houver dispersão axial modelo, uma das soluções resultantes da equação diferencial em amarelo é dada por Levenspiel e Bischoff, conforme apresentado nessa equação em amarelo, tá legal? Perdão, essa equação é em rosa, onde essa relação C subscrito C0, tá? Onde C, lembram, pessoal, esse C minúsculo é a concentração do soluto na fase 1, na fase imóvel. Quem que é o C0? É a concentração do soluto na alimentação da coluna, tá legal? Que ele é dado pela função complementar erro, tá legal? Em função do tempo, notem que na medida que vai variando o tempo, eu vou tendo a distribuição de concentração, tá legal? Dimensional. Onde esse alfa, observem, pessoal, esse alfa nada mais é que um comprimento, que um tempo característico. Onde Z, pessoal, é qualquer ponto na altura do equipamento. Usualmente, pessoal, a gente está interessado quando se trabalha com esse tipo de equipamento, uma coluna em leito fixo destinada à distorção, a gente está interessado em avaliar a concentração do soluto na saída do equipamento, tá? Então, usualmente, esse Z vai ser igual a L, tá? Observe nessa equação que esse tempo característico, esse U subscrito Z é a velocidade intersticial. Olha lá, hein? Quem que é velocidade superficial?
velocidade superficial é vazão volumétrica dividido pela área da seção transversal da coluna. Tá? E quem que é o Z? Essa velocidade aí, dividido por epsilon. Tá legal? Quem é o Kp? O Kp é uma informação termodinâmica advindo da isoterma de equilíbrio, tá? Considerada linear, pessoal. Que informação é essa? É a afinidade que o adsorvente tem em relação ao soluto. Ou seja, cara, quanto eu gosto de você para segurá-lo. Essa é a afinidade, tá ok? Certo? Pois é, bem, quem que é esse beta que aparece ali? Notem, pessoal, que beta é EZ por dividido UZ vezes Z, que esse termo em particular, lembra-se quem, pessoal? Lembra, o número de Peclet mássico para a dispersão mássica, tá legal? Certo? Onde multiplicado pelo tempo normal, dividido por esse alfa, que é um tempo também, que tem unidade de tempo característica. Então, observem que esse beta, ele é um adimensional, certo? Lembre-se, modelo plug flow com dispersão axial, não se esqueça. Sem dispersão axial. Bem, se não tem dispersão axial, a gente assume lá na equação em amarelo que o primeiro termo da contribuição, perdão, desculpem, gente. O primeiro termo à direita dessa equação ele é desprezível face aos demais. Com isso, o escoamento plug flow sem dispersão axial é dada para essa equação em rosa. Tá legal? A solução dela, válida para beta maior do que 2, é em função também da função erro complementar. Tá legal? Notem, pessoal, que o alfa é diferente, hein? Notem que alfa e beta é diferente do que nós vimos lá. Certo? O alfa, por sua vez, está associado ao coeficiente global de transferência de massa e a informação da termodinâmica. Já o beta só, atenção lá, cuidado que aqui a gente costuma errar. O beta só é em função de quem? Da resistência global de transferência de matéria, tá legal? Já o alfa, além disso, considera o efeito da termodinâmica por intermédio da afinidade representada pelo coeficiente K subscrito P. Então, notem, nós temos tem vários outros modelos, né, gente? Tá legal? Vários outros modelos. Inclusive, existem autores, são vários, que resolvem a equação em amarelo por soluções numéricas, tá? O que a gente está apresentando aqui são soluções analíticas que, em alguns casos, se aplicam muito bem. Por exemplo, como na dissorção de aminoácidos aromáticos diluídos em água, usando resina acrílica, tá? Essa equação descreve muito bem. Outra que ela descreve muito bem, a dissorção de metais pesados. Tá aí uma equaçãozinha que ela se aplica também. Tá legal? Por exemplo, na purificação de água. Eu quero purificar a água e a minha água tem metais pesados. Eu vou purificá-la utilizando... O que é purificar mesmo, pessoal? Eu quero retirar o metal, chumbo, por exemplo, da água. Tá? O que eu posso usar? A dissorção. Que modelo eu posso usar? Esse, por exemplo. Certo? Muito bem. Aqui só para ilustrar, pessoal, a função erro, tá? Lembrando que a função erro complementar é 1 menos a função erro. Tá claro, gente? Correlações para o coeficiente de transferência de massa. Quem que é o coeficiente de transferência de massa? Lembre-se, pessoal, que lá para calcular o coeficiente global de transferência de massa, tá? Nós tínhamos do lado direito, o primeiro termo aparecia um K1. E esse K1, ele vem do número de Sherwood, tá legal? Não está representado aqui, mas quem que é Sherwood? Sherwood subscrito P, tá? Vem a ser quem? dP multiplicado, atenção lá, é dP multiplicado por K1 dividido por DAB. Tá claro, gente? Certo? Então, a gente utiliza o Sherwood para calcular o K1. E aqui as informações dos limites de aplicabilidade. Quando nós fizemos uma conta lá do Taxol, vocês estão lembrados? Tá? Nós utilizamos qual correlação? A última. Por quê? Porque a primeira, o epsilon, era igual a 0,
o epsilon era 0,32 e não estava no limite de aplicação. Bem, lembre-se que o K1 ele é utilizado nos dois modelos de plug flow, com dispersão axial ou sem dispersão axial. Bem, resolveria o problema nosso sem dispersão axial, mas nós fomos avaliar o modelo com dispersão axial, precisamos das correlações para esse modelo. Tá? Lembre-se também que quando nós apresentamos o exemplo do Taxol para calcular o coeficiente de dispersão axial do Taxol, tá? Salvo o meu engano, a porosidade era 0,32. A vazão volumétrica era 3 milímetros por minuto. Não é isso? E precisava calcular o coeficiente de dispersão, e naquela oportunidade a melhor correlação que nós avaliamos foi a primeira. Por quê? A primeira porque obedecia tanto o imperativo de Reynolds da partícula, bem como o imperativo do número de P climático da partícula, tá bom? Mas aqui, né? O exemplo do Taxol, pessoal, é esse, tá? Ou seja, notem então, novamente, né? Pode parecer discurso, e é discurso mesmo, pessoal. Jamais se esqueçam do compromisso de vocês com a sociedade, da importância desse olhar de responsabilidade social inerente à nossa profissão, tá bom? Então aqui eu renovo essa nossa profissão de fé. Por outro lado, olha só, primeiro parágrafo, esse grandão aí, é a mesma história, né? Com a intenção de se estudar agora é o seguinte, pessoal, é estudar a cinética de adsorção do Taxol, hein? Em um leito fixo de resina. Utilizou uma coluna empacotada de 15 centímetros. Agora sim, L igual a 15, que a gente vai utilizar. E 1,5 centímetros de diâmetro, apresentando fração de vazio igual a 0,32. Ótimo. As partículas do adsorvente apresentam diâmetro médio, fornecido aí. Foi dado o DAB, o D efetivo. E agora, pessoal, o que se inclui? Se inclui a informação necessariamente da afinidade do Taxol no adsorvente considerado. E o adsorvente considerado, a gente assume que a relação de equilíbrio é do tipo linear, onde o coeficiente é igual a 40,03. Obtém a curva cromatográfica referente à saúde da coluna. Essa curva cromatográfica, pessoal, só quem para cá, em termos de adsorção, ela aparece de duas maneiras. Ou em termos de um pulso cromatográfico, ou em termos de uma breakthrough, ou uma curva de cinética de adsorção. Nesse caso específico, vai ser a curva breakthrough, tá legal? E aqui diz, o modelo encontrado para descrever a curva cromatográfica da fenilalina, não, pessoal, do Taxol, tá? É aquele governado pelas hipóteses. O sistema líquido contém só uma espécie a ser absorvida, nesse caso o Taxol. A fase móvel é diluída de sorbato assim, gente. Sorbato é o soluto, tá? Presente, é o soluto de interesse a ser adsorvido, tá? A adsorção é descrita somente pela etapa linear de sua isotérmica da adsorção, ou seja, tá, como ele está diluído, a gente faz uma hipótese bastante forte, assumindo a linear. Não há reação química, tá? O fluxo, assume-se fluxo unidirecional da fase móvel em direção Z. Lembrando que a fase móvel, pessoal, aquela fase 1. Velocidade superficial, como nós já comentamos várias vezes. Intersticial, idem, tá? Assumindo o modelo global de transferência de massa, utilize o modelo plug flow ideal para verificar a descrição da operação de adsorção e análise. Pessoal, aqui não menciona se é com dispersão, sem a dispersão. Quando a gente assume, pessoal, só o termo plug flow ideal, sem complemento, significa que ele é ideal ao extremo, que não admite nem dispersão axial. Tá claro, gente? Verificar a descrição da adsorção por intermédio da curva breakthrough. Notem, modelo plug flow sem dispersão axial, a gente retoma a equação adimensional da concentração do soluto, que é dado por essa equação em azul. Tá claro, gente? Onde alfa e beta são apresentados
nas equações em rosa. Pois bem, como é a equação breakthrough, a gente está interessado sempre na saída, a gente está coletando amostras, pessoal, do taxol na saída da coluna. Então, nesse caso, Z é igual a L, que é igual a 15 centímetros, tá claro? O epsilon, a fração de vazios, ou porosidade do leito, 0,32. Esse U0 é igual a 1,698 centímetros por minuto, pessoal, nós herdamos de exemplos anteriores. Tá? É o mesmo enunciado, as mesmas condições, então o resultado é o mesmo. Com isso, a gente pode calcular quem, pessoal? A velocidade intersticial. Quem que é a velocidade intersticial? É o zero dividido por epsilon, tá claro? Notem nas equações para alfa e beta. Ali precisamos calcular z dividido pela velocidade intersticial. É o último resultado em vermelho, certo? Quando do cálculo, pessoal, do cálculo da convecção de matéria, tá? Lá da transferência de massa entre fases, utilizando esse mesmo exemplo, nós calculamos a resistência global de transferência de massa, coeficiente global volumétrica de transferência de massa, e naquela oportunidade chegamos ao valor 0,261 minutos. Portanto, seu coeficiente global volumétrico de transferência de massa é igual a 3,831 inverso do minuto. Certo, gente? Tendo em vista que o Kp é igual a 40,03, o alfa, primeira equação em rosa, é igual a 923,74. Notem, pessoal, quem vai ser a continha C dividido por C0? A continha lá em azul. Vai depender de beta, não é? Porque alfa a gente conhece. Na medida que a gente vai variando o tempo, notem que Z dividido por UZ a gente conhece, 2,827. K2A a gente conhece, que é 3,831. Tá claro, pessoal? Certo? Com essas informações, a gente atribui valores para tempo, obtém beta, e com alfa a gente calcula o termo entre parênteses na equação em azul. Tá legal? E com esse termo em azul, calcula a função erro complementar. E com isso nós temos a distribuição adimensional do taxol na saída da coluna. Aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui nós variamos de 1h30 em 1h30, ou seja, de 90 minutos em 90 minutos, tá? Até onde essa curva se mantém constante. Tá legal, gente? Observem que o tempo igual a zero deu um valor negativo. E essa equação, tá? A equação em azul é válida para beta maior do que 2. Nessa situação, atenção lá, hein? Não tem problema nenhum trocar esse valor negativo por zero. Vai dando valor negativo, vai pondo zero na conta de vocês, tá legal? Por quê? Olha só o valor de beta. Tá bom? Com isso, obtido beta, da maneira como está aí. Temos tempo, temos o beta variando e o alfa constante. Tá claro, gente? Pegamos esses resultados e, finalmente, temos a curva de breakthrough conforme apresentado aí para vocês. O que significa essa curva? Essa curva, a gente está avaliando a concentração do taxol, tomando essa concentração de tempo em tempo do taxol na saída da coluna. Tá claro? A nossa aula é essa. Eu espero que todos estejam bem. E bom trabalho a vocês. Até a nossa próxima aula.